sem mais delongas, então eu passo a palavra para o João Marcelo, mas antes observando que o João Marcelo, né, o professor João Marcelo, ele é professor associado da FGV CPDOC, Escola de Ciências Sociais, e doutor em Sociologia pelo IUPERJ. Ele coordena o grupo de pesquisas Laboratórios de Pensamento Social e é vice-presidente de História da Sociologia da ISA, e atualmente ele ocupa o cargo de editor-chefe da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Obrigado, Marcelo. Melhor aqui assim, né, para não derrubar. Obrigado, Edson. Queria agradecer, então, o convite gentilmente feito pela ID, né, pelo Matheus, para voltar ao NB, lugar que eu já vim algumas vezes, e para o qual eu volto sempre com alegria, né, presencialmente, e me junto desde já a todos que estão celebrando, na verdade, os 55 anos, né, do departamento. Eu acho que o programa é quase junto, né, do departamento. Enfim, então, é uma celebração que já está durando desde 2020, graças a Deus. Bom, pode passar o segundo slide já, vamos dar uma acelerada. Obrigado. Bom, minha comunicação hoje parte de uma constatação, né? Todos que pesquisamos a história da sociologia brasileira e latino-americana, em algum momento a gente se defronta com a necessidade de recorrer ao que eu chamo dos arquivos do norte, ou seja, fundos e coleções, né, que reúnem documentos de importantes organizações transnacionais que financiaram as ciências sociais na América Latina. Ford, Rockefeller, Unesco, dentre outras menos mencionadas. Trabalhos clássicos no nosso campo, mesmo que se dedicassem a falar da história das ciências sociais no Brasil, em muitos casos estavam lançando mão dessa documentação que está, em geral, situada em prestigiosas instituições científicas ou culturais, em bibliotecas na França, nos Estados Unidos, etc. Pode passar. Isso tem a ver com uma certa desigualdade, né, que parece que está sendo sanada, né, a julgar, tanto pelo projeto que o Celso vai apresentar aqui lá do CPDOC, quanto a iniciativa do SOL, que o Matheus pôde falar mais cedo, e outras que a gente conhece também, né? Mas tem a ver com uma certa escassez de arquivos organizados em nossa própria região, que nos permitiriam reconstruir momentos chaves da nossa disciplina. E é importante vocês pensarem a nossa região, porque a gente fala também na situação da Argentina, né, que viveu uma ditadura violentíssima, e onde a reconstrução da história institucional da sociologia lá é complicada por uma série de razões também, e não apenas do Brasil. Hoje eu queria partir dessa constatação, ou seja, de que para a gente fazer, muitas vezes, história das ciências sociais no Brasil e na América Latina, a gente tem que pesquisar arquivos que estão nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, etc., para refletir um pouco sobre como essa desigualdade condiciona as histórias que a gente conta. Tá bom? Então, o objetivo é refletir sobre o uso de um arquivo, na minha pesquisa da chamada Guerra Fria, para pesquisa sobre a história da sociologia latino-americana. Que lápis interessante esse. E, por arquivo da Guerra Fria, eu me refiro a fundos e coleções que armazenam papéis de indivíduos e organizações cuja razão de ser foi o envolvimento na disputa por corações e mentes dos intelectuais entre os anos 50 e 70, por meio de seminários, livros, congressos, etc. Pode passar, por favor. Minha reflexão está construída em torno de um estudo de caso com o qual eu venho trabalhando há pouco mais de 5 anos. É o arquivo do Congress for Cultural Freedom, o Congresso pela Liberdade da Cultura, uma coleção gigantesca, né, que reúne a documentação dessa organização criada em 1950, que era orientada para a batalha ideológica contra o que ela percebia ser a influência soviética no mundo ocidental. E dentro desse tema, que, aliás, recomendo sempre, vai aparecer aí o livro do colega Marcelo Ridente, O Segredo das Senhoras Americanas, que também pesquisa esse arquivo, tá? Tem explorado esse arquivo para reconstruir a atuação do ILARI, uma organização criada na América Latina em 66, como parte de uma nova orientação estratégica do Congresso, que estava tentando, naquela ocasião, se afastar do anticomunismo mais estridente, doutrinário, conservador, em prol de uma estratégia mais moderna, conectada com os atores progressistas da região, que, por acaso, eram, em muitos casos, cientistas sociais. E esse arquivo nos permite trabalhar uma questão fundamental para a história da sociologia hoje, né, que é como entender a circulação de práticas intelectuais em um contexto fortemente desigual, né, marcado por fortes assimetrias. Então, meu objetivo aqui é duplo, né? Eu quero discutir não apenas como eu usei esse arquivo para compartilhar com vocês, mas como eu pensei um pouco o uso desse arquivo. Pode parecer estranho a gente separar pensar e usar, mas nem sempre a gente tem oportunidade de refletir tanto sobre a nossa relação com a documentação, até porque nós somos mais sociólogos que historiadores, não é isso? Enfim, então, vou tentar ir correndo. São 2 etapas, pode partir,
para o próximo slide. Na primeira, eu vou apresentar um pouco o arquivo em si e o que eu extraí dele em termos de pesquisa empírica, porque eu estava interessado. E depois, no final, eu faço algumas reflexões sobre o que esse condicionamento desses arquivos do Norte implica para a nossa pesquisa. Bom, a minha experiência com os arquivos aí, do Congresso pela Liberdade da Cultura, começou no início de 2020, quando eu estava pesquisando a trajetória do Aldo Solari, um importante sociólogo uruguaio, né, que não tem um arquivo pessoal. Inclusive, a Vânia Marcarian, uma grande historiadora uruguaia, tem uma conferência sobre como reconstruir a trajetória de um intelectual que não tem um arquivo pessoal, e é no caso do Solari. Né. E eu descobri essa rica literatura que explorava o papel do Congresso pela Liberdade da Cultura e a sua relação com a sociologia. Bom, o Congresso ele é famoso pelas revistas que ele publicava na Europa e ao redor do mundo. Encounter, na Inglaterra, era a mais famosa, onde os maiores intelectuais europeus escreviam, publicavam, pelos congressos que eles organizavam com escritores, filósofos, políticos, etc. E o Solari, esse uruguaio, foi um dos principais associados do Congresso pela Liberdade da Cultura na região da região do Prata. Né? E aí eu comecei, então, um projeto sobre a Guerra Fria e a Sociologia, centrado especificamente nesse instituto criado pelo Ilari, dentro do Congresso, né, em 66, na América Latina. E o Ilari, o nome era Instituto Latino-Americano de Relações Internacionais, era dirigido por esse camarada, Mercier Vega, que era um veterano da Guerra Civil Espanhola, um anarquista. Ele lutou na coluna do Ruth, conseguiu fugir da Espanha, depois se ligou às redes da resistência, e, como era um belo de um anarquista, odiava de morte o stalinismo e acabou se juntando às redes anticomunistas europeias que estavam no Congresso pela Liberdade da Cultura. E ele permaneceu o resto da vida ligado aos anarquistas. Tá? Então, se vocês forem na internet, a memória que existe dele é a do ativismo transnacional anarquista dos anos 50, 60, etc. Então, o nosso querido Mercier foi enviado para a América Latina no começo de 62, 63, porque ele era um cara conectado com o sindicalismo, com perfil de esquerda, antenado com o que acontecia na sociologia francesa, para o qual ele pediu conselhos sobre como entender o campo brasileiro. Então, escreveu para Lucien Brand, Touraine, Boudon, sei lá mais quem, enfim, Bourricard, para entender o Brasil e, a partir daí, fazer contato com os sociólogos brasileiros e afastar a velha guarda anticomunista do Congresso na região, os conservadores, o pessoal que ele achava que não entendia a juventude latino-americana, etc. O Congresso teve um enorme impacto na vida latino-americana. Tá? Isso aí são apenas 2 revistas. Né? O Ilari chegou a publicar quase 8, alguma coisa do tipo. Mundo Novo é a mais conhecida, porque era editada pelo Monegal, um dos maiores críticos literários da América Latina. Enfim, publicava textos de Borges, Vargas Llosa, todo o boom da América Latina passou por ali, e a nossa revista Paraguai de Sociologia só existe, basicamente, por causa do financiamento do Ilari, né? Para vocês terem uma ideia da importância que teve na região. Bom, teria muito a falar, mas recomendo sempre a leitura do livro do Ridente, que pega essa história mais global, de certa maneira. Né? Pode passar. A história da relação do Ilari com a sociologia da região é que ainda permanece por ser melhor contada. Esse livro aí, Neither Peace Nor Freedom, que é do Patrick Eiber, aluno do Marcelo Tenório, nosso colega mexicano, conta a história do Congresso na América Latina, com ênfase no México. Beth Cancelli, da USP, tem esse livro sobre Ilari, que é muito interessante, e o Ridente, que pega o Ilari como um trecho da discussão maior dele sobre a penetração, digamos assim, da diplomacia intelectual americana aqui no Brasil nesse período. Bom, nem sei se eu já passei. Não, já passei. Tá, fica aí. O Mercier, então, o que ele estava querendo fazer? Promover a sociologia científica na região. Só que isso era em 1963, 1964, quando, obviamente, já existia, né, iniciativas de sociologia científica da região. Ele basicamente achava que, se você promove discussões e grupos de estudo e pesquisa, produzindo dados empíricos sobre desenvolvimento, reforma agrária, militares, etc., você naturalmente contribui para diminuir a influência de ideologias de esquerda na América Latina. Ele achava isso, porque ele achava que você combate doutrinação com raciocínio científico. Então, a ideia dele, basicamente, era isso. Então, todo mundo podia colaborar com o Ilari, segundo ele, menos quem fosse muito próximo de Cuba, que era de Mário Benedetti, do Uruguai. Ele já falava, esse não dá. Mas o resto, todo mundo, Florestan, Gracia Arena, todo mundo ele se correspondia, Fausborda, ele gostava, lia, comentava, não tinha problema nenhum. Enfim, essa estratégia, então, culminou no Ilari, como eu falei para vocês, e o que me interessaria ali, que eu me interessei, foi entender a circulação, né, de discursos, ideias e práticas sociológicas entre esses 2 espaços. Não é? O que seria de se esperar seria que ele viesse impor uma agenda sociológica tipicamente euro-americana dos anos 50 e 60, fim das ideologias, Daniel Bell,
o Aron, Edward Shills, que eram os 3 cabeções do Congresso pela Liberdade da Cultura na Europa. E ele começa fazendo isso, fazendo tour assim, do Michel, de gente, não desses, mas de outros menores associados, mas logo ele começa a se valer do trabalho dos sociólogos latino-americanos. Então, começa um processo de nativização, por assim dizer, onde, ao invés dele impor necessariamente uma agenda sociológica anticomunista ou liberal, conservadora, ele começa a dar espaço para a sociologia latino-americana da época, inclusive Glaucio de Lon Soares, com quem ele tinha um contato intenso. Ele confiava muito no Glaucio, que era diretor da Flaxo em 67, e tudo que ele queria era a proximidade com a Flaxo, etc. Bom, pode passar para eu andar. Eu não quero falar muito dos resultados. Eu botei 3 artigos para vender um peixe também, aproveitando que a plateia é grande. Esse artigo 2022, na Manguinhos, é sobre a relação do Florestan e do Alto Solari com o Ilari. O Florestan, inclusive, fez um apelo à Fundação Ford para manter o financiamento para a revista do Ilari, para não deixá-la fechar, que ela era importante. E isso já se sabia que o Ilari tinha sido originalmente financiado pela CIA. E, mesmo assim, o Florestan escreveu, né? Aqui é um artigo de 2023, na Política da Memória, sobre politização na Guerra Fria Cultural, e o último, que é esse mais completo, na revista Tempo, da História da USP, sobre tudo que eu acabei de falar, na verdade, sobre o Ilari e a sociologia latino-americana. Eu queria falar um pouco mais, só para terminar, sobre o arquivo e seus desafios, né? Enfim, são 670 caixas de arquivo do Congresso pela Liberdade da Cultura, séries, subséries, etc., etc. Eu me concentrei apenas na série 6, utilizando um pouquinho das séries 2, 3 e outro. Basicamente, a correspondência dele, os relatórios do Ilari, orçamentos, etc., né? Enfim, então, quando eu analisei essa documentação toda, o que eu estava muito interessado em saber era, digamos assim, o que eles estavam fazendo quando se correspondiam. As cartas, nesse sentido, elas não apenas traduzem ideias trocadas, elas são formas de ação também. Fazer rede, manter contato, resenhar alguém, etc., etc., né? Então, era importante ressaltar aí que, embora o Ilari fosse uma organização típica da Guerra Fria, ela dependia do trabalho de intelectuais e sociólogos latino-americanos. E o Mercier fez algo muito peculiar, que ele mimetizou a forma de organização da sociologia da época. Então, ele montava grupos de estudo, ele não gostava de trabalho individual, ele financiava esses grupos de estudo, queria que, aquele modelo clássico, produzir grupos de estudo sobre temas relevantes, gerassem dados empíricos de pesquisa que fossem publicados em revistas. Era isso que ele queria, né? Então, ele foi mimetizando isso, e, nisso, ele abria para temas como desenvolvimento, militares, mobilidade, estratificação. Era a agenda da sociologia latino-americana, basicamente, também. Enfim. E aí ele teve que, muitas vezes, estabelecer contatos e amizades com esses intelectuais. Enfim, então, o que ele estava fazendo ali? Essa documentação tem milhares de ações possíveis, né? Ele pedia conselhos a especialistas locais, debatia teorias e hipóteses de cientistas sociais latino-americanos. Então, tem uma discussão dele com Costa Pinto sobre intelectuais e autocracia na América Latina. Ele promovia livros e artigos latino-americanos que ele achasse relevante. Inclusive, quando Stavenhagen lança as 7 teses equivocadas, ele sauda aquilo, ele fala, isso é genial, porque não é marxismo ortodoxo, soviético, então é bom para a gente, enfim. E ele falou, vocês têm que ler isso aqui. E circulava, resenhava texto, etc. Enfim. E, fundamentalmente, mobilizava ideias e textos de sociólogos latino-americanos. Então, muitas vezes, usava expressões que eram dos discursos da sociologia latino-americana. Toma de consciência, compromisso, etc., etc. Pode... Não, ainda não. Do ponto de vista latino-americano, aí é uma coisa que eu vou chegar no final, esses não eram latino-americanos naif. A gente estava falando de gente como Orlando Falborda, Solares, no Germani, os grandes da sociologia latino-americana da época. Então, eles também viam no Ilari a sua utilidade própria. Eles já tinham suas próprias agendas, seus espaços disponíveis. Então, no artigo de 2023, por exemplo, eu analiso o caso do Glaucio, que ele pede, Glaucio, vai lá para Paraguai, Peru e Bolívia, faz uma radiografia do que presta de sociologia e me entrega ali. Eu vou, mas só vou se for para falar disso, 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 disso e disso, e com tal e tal pessoa. Ele, tá bom. E também uma passagem para mim, então, tá bom. Então, era mais ou menos assim, né? Então, o fundamental é pensar essas fontes não apenas como textos que transmitem ideias, 5 minutos, tá bom? Mas também como formas de circular práticas, né, entre esses espaços. Um marcado pela lógica do centro, da Guerra Fria, etc., e outro aqui, onde sociólogos que tinham que negociar com esse espaço, muitas vezes, né? Mas, para terminar aqui, né,
O que isso nos diz sobre esses tipos de arquivos, né? Primeiro que, né, a gente sabe, pela discussão da geopolítica do conhecimento, né, que há uma distribuição desigual de poder arquivístico, né? Qualquer um que já visitou uma grande instituição americana com aqueles arquivos fantásticos, aquelas condições de acesso, você vê que isso tem a ver com também o fato de o que se publica na nossa língua, o que se publica em inglês, enfim, essas coisas estão relacionadas. Então, minha pesquisa só foi possível, e eu estava fazendo uma pesquisa sobre a sociologia latino-americana por conta do acúmulo de uma documentação gerada por uma organização típica da Guerra Fria Cultural, armazenada e disponibilizada ao público em uma universidade nos Estados Unidos. Tem uma questão material óbvia aí. Você só pode fazer pesquisa, ou se tu contrata alguém lá, ou se tu tem dinheiro para visitar lá, né? Enfim, o que não é um problema para alguém na Universidade de Chicago conseguir vir nos arquivos daqui, né? Mas o que tem aí de interessante, né? Em primeiro lugar, um vasto conjunto de documentos gerados a partir das ações do Congresso. Então, é claro que esse arquivo tende a refletir a agenda, os interesses e a disposição dos operadores e depois das pessoas que arrumaram esse arquivo, por certo, né? Todos os historiadores conhecem isso. Então, para lidar com esse condicionamento, a gente tem que atentar para a gênese do arquivo, que não é propriamente um arquivo norte-americano. Ele é um arquivo transnacional, porque o Congresso pela Liberdade da Cultura era fundamentalmente uma aliança atlântica com os intelectuais europeus, né? Schill, aí tinha o Aron, o Nicholas Nabokov, o irmão do escritor, entre muitos, Stephen Spender, etc. Então, ele é um arquivo transnacional, mas ele é um arquivo imperial também, né? Porque isso é uma organização que, até 67, era financiada secretamente pela CIA. Quando foi descoberto isso, a Ford deu um grant de 5 anos para ele se manter. E, quando terminou o grant, foi que o Florestan escreveu para o cara da Ford, que eu esqueci o nome, super conhecido, enfim, Shepard Stone, falando, mantenha a revista, ela é moderada e é bom, a gente só tem ditadura aqui em volta, então mantemos. Enfim, ou seja, mas nesse arquivo tem muitas coisas que dizem respeito a rastros da sociologia latino-americana, né? Eles colecionavam boletins da CEPAL, livros lançados por editoras latino-americanas, etc. Não era um arquivo gerado apenas a partir dessa vontade imperial, etc. Então, há diversas sedimentações nesses arquivos onde a gente consegue encontrar rastros dos sociólogos latino-americanos, né? Mas, para ler esse arquivo, a gente tem que, de certa maneira, fazer 2 descentramentos. Um é não se deixar levar propriamente pelas histórias que estão ali na forma de arrumação desse arquivo. Porque a nossa forma de gerir, digamos assim, construir a agenda é outra, né? Então, você tem que cortar o meio ali para encontrar outros diálogos, outras formas de contar uma história da sociologia latino-americana, que não apenas a partir dos doadores, que eles são os donos da grana, digamos assim, né? Ou seja, você, de certa maneira, ao ler esse arquivo e anotar esse arquivo, você cria um contra-arquivo que comenta ele e vê os rastros dos diálogos dos sociólogos latino-americanos ali. Mas, além disso, também, e aí eu vou pular essa parte de como eu fiz isso, né, há que também não se deixar levar pela sedução do arquivo, né, que a Ângela de Castro Gomes já falava do arquivo pessoal. Como o arquivo é gigantesco, você tende a achar que ele reflete a realidade tal como estava documentada. Então, se aparece muito sociólogo latino-americano ali, significa que aquela foi a história. Mas, na verdade, muitas histórias dos anos 70 dos sociólogos latino-americanos não aparecem por quê? Por conta exatamente do que a gente viu na mesa com a professora Deise falando. Nada disso está documentado. Muitos dos processos decisórios em departamentos, instituições na América Latina não são documentados, não é nem que não tenha as instituições, né? Você precisaria de história oral. Eu conversei com um colega que pesquisa o Colégio de México, ele falou, não é uma vasta documentação. Mas sabe por quê, João? Porque também a gente tem essa coisa de não necessariamente registrar documentalmente todas as decisões importantes. Você resolve de um lugar e depois comenta. Você precisaria fazer uma sociologia dos cafés, das festas, etc. Então, primeiro ponto, não se deixar levar pela riqueza documental que você encontra ali. Você tem que entender que esses personagens eles não estão capturados pelo arquivo, eles têm suas conexões, suas vidas e suas agendas na sociologia latino-americana dos anos 70. Então, você precisa, de certa maneira, rebater o que você encontra nessa documentação com fontes locais, sempre, na medida do possível, histórias locais e outras formas de agendamento. Para terminar, né, não há história da sociologia latino-americana sem esses arquivos, como você não pode contar sem o arquivo da Ford, da Rockefeller, etc. Não tem muito como, né? Mas a questão é como a gente usa isso, né? Se a gente tende a reproduzir, digamos, a lógica de organização desse arquivo, ou se a gente é capaz de fazer um certo descentramento analítico que nos resguarde das suas seduções, né? E, para isso, não basta apelar à operação intelectual, né? A gente precisa de quê? De instituições fortes, né?
políticas de memória de acervo, regionais, locais, abertura para a formação de redes regionais de documentação, que nos permitam construir histórias, arquivos, etc., que dialoguem com essas, né? É por isso, então, que eu acho que faz todo sentido, né? Eu estava falando esse texto depois da mesa que veio de manhã, de certa maneira, e celebrar também a memória da sociologia do Sol, por assim dizer, né, como parte fundamental dessa história, que é uma contra-história em relação a essa, complementando-a criticamente. Fiquei em menos de um minuto, eu acredito. Obrigado. Obrigado, João Marcelo. João Marcelo virou parâmetro agora. Ok? Bom, total. A nossa próxima fala é da professora Márcia Cristina Consolim, professora associada da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo. Ela tem mestrado em Filosofia e doutorado em Ciências em Sociologia pela Universidade de São Paulo. As suas pesquisas se concentram nas áreas de Sociologia dos Intelectuais e das Ciências Humanas e Sociais, campo disciplinar e ensino superior, né, além de circulação internacional de cientistas e intelectuais. Atualmente, a professora Márcia coordena o grupo de estudos e pesquisa sobre ciências sociais e circulação, né, no Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. Muito obrigado, Márcia. Obrigada, Edson. Eu começo agradecendo, claro, aos organizadores desse evento importantíssimo, a Aide Caruso, o Matheus, o Edson também, que está aqui, enfim, todo o Carlos, toda a equipe que nos recebeu tão bem, enfim, espero que a gente esteja à altura das expectativas de vocês. Eu só vou fazer uma parceria com o Edson aqui, porque eu vou ficar concentrada e vou esquecer. Eu vou passando e vou esquecer. Então, o Edson vai me ajudar na logística, tá bom? Eu vou tentar... pode passar a primeira... Isso. Eu vou tentar falar para vocês de uma coisa muito difícil, mas muito interessante, porque o Matheus me pediu experiência com arquivos. E aí eu tirei, praticamente, vou falar rapidamente das minhas pesquisas, mas eu vou me concentrar, o que é difícil, né, só nos arquivos, mas não de um ponto de vista arquivístico, né, não de um ponto de vista de um especialista em arquivos, mas de um pesquisador que usa arquivos. Ou seja, vou falar da cozinha da pesquisa, né, em todas as suas dimensões. Esse é um primeiro ponto, e eu agradeço o Matheus pelo convite, porque realmente foi um desafio. O segundo ponto que ele me pediu também, eu estudo a história da França. Então, enfim, grande parte das minhas pesquisas focalizam, né, a história das ciências sociais na França. Então, o desafio que é realizar uma pesquisa sobre um país estrangeiro, de múltiplas ordens, né? Então, mas o meu intuito aqui é estimular vocês a estudar todo e qualquer país que vocês quiserem. É claro que a gente vai ter sempre um custo envolvido nisso, né? Então, eu vou terminar assim, mas não vou começar assim. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que colocar, já que nós estamos aqui com uma comunidade que é tão importante do ponto de vista da história das ciências sociais, é pensar a longo prazo, não só aqui, nas estratégias de visibilidade e reconhecimento da nossa área, porque a nossa área é absolutamente desvalorizada, não é reconhecida, é conhecida como erudição, enfim, e assim por diante. Não vou me alongar nisso, mas estão aí alguns tópicos para a gente refletir depois, né? Vou passar nisso, nesse tópico mais rapidamente. E o segundo tópico, quer dizer, esse desafio de trabalhar arquivos estrangeiros, eu quero começar com uma frase. Quando eu cheguei para fazer meu doutorado em Paris, em 2004, eu entrevistei vários professores. A pesquisa era sobre autores da época de Durkheim, mas não durkheimianos, né? Então, chamava dos psicólogos sociais, Gustave Le Bon, Gabriel Tarde, Jeanne Weil, alguns esquecidos, enfim. E conversando, então, com vários professores, um me disse, eu não vou falar o nome por motivos óbvios, né? Mas você é brasileira, você vai estudar França? Falei, vou. No seu doutorado, a França estudamos nós. Você estuda o Brasil. E abriu a porta para eu sair. Enfim, alguém bastante reconhecido. Um outro pesquisador, cujo nome faço questão de falar, Roger Chartier, me recebeu muito bem e falou: que bom uma brasileira estudar a história das ciências sociais da França. Você vai traçar essa história ou reconstruir essa história com um outro olhar.
né, escapando da doxa dos franceses, escapando, portanto, né, de camadas, né, já estabelecidas e, portanto, possivelmente fazendo uma leitura renovadora desse material. Então, é com esse ímpeto que eu falo para vocês, né, no sentido da gente avançar mesmo sobre outras culturas, outros países, enfim, sabendo que isso também traz riscos, né? Então, aqui só esse problema, né, do conhecimento, um dos problemas, né? Conhecimento das instituições, conhecimento dos acervos, conhecimento dos catálogos, dos inventários, tudo isso leva muito tempo e é bastante complexo. A relação com os arquivistas também é bastante complexa, porque arquivistas franceses são bastante complicados, a relação é de negociação e ela é tensa, porque há dois saberes em questão, e quando você é estrangeiro, é mais complexa ainda. Enfim, também tem o desafio, né, das normas, das classificações. Tem um lado, obviamente, universal, das classificações arquivísticas, mas tem um lado que faz parte da cultura francesa, enfim, da École des Chartes, que é uma grande escola de onde saem os historiadores, arquivistas. E esse problema que eu acho que a gente não conversa muito, eu só vou mencionar também, vou colocar hoje questões importantes, que eu acho importantes, mas não vou ter tempo de desenvolver, que é a divisão do trabalho, né? Quer dizer, muitas vezes os pesquisadores em ciências sociais que trabalham com Big Data, enfim, que trabalham com outro tipo de abordagem que não é a história das ciências sociais, fazem uma divisão do trabalho, e hoje em dia até nos artigos publicados, um fez o banco de dados, o outro rodou o banco de dados, etc. E nós fazemos tudo, a gente tem um trabalho artesanal. Acho que isso também nos aproxima, né, de alguma forma, do historiador. A gente vai aos arquivos, a gente gosta de fazer arquivo. A gente não tem 20 alunos fazendo arquivos para a gente pelo mundo, né? Então, esse trabalho dá ao nosso métier, a essa área, uma dimensão muito artesanal, né? E eu acho ela necessária. Eu acho muito importante que a gente conheça como são classificados, qual é a cultura local em termos arquivísticos, porque isso faz parte, né, da interpretação que a gente muitas vezes encontra nos arquivos. E, finalmente, o que é muito difícil, claro, tudo isso envolve muitos recursos. A nossa pesquisa é cara, né? Se você decide trabalhar, seja na América Latina, seja em outros países, ela custa bastante, né? Eu vou só falar rapidamente, né? Então, eu tenho 3, mais ou menos, temas gerais de pesquisa. Um, História das Ciências Sociais na França, que começou no doutorado. Um outro, que a partir de uns 10 anos atrás, eu comecei a trabalhar, que é período entre guerras, né? História social dos professores universitários, enquanto, na primeira pesquisa, eu estava interessada em quem não estava na universidade, né, nesses grandes difusores, divulgadores das ciências sociais, né, hoje a gente diria, talvez, youtubers, alguma coisa assim, mas, na época, esse caráter livre, né, das ciências sociais, os intelectuais livres que praticavam ou que tentavam se legitimar nesse saber, estavam em jornais, estavam em editoras, enfim, alguns até ascendiam, como é o caso do Gabriel Tarde. A segunda tema de pesquisa, então, eu peguei mais os universitários e a relação entre sociólogos e psicólogos universitários, e descobri coisas interessantes também sobre a relação entre eles e com os Estados Unidos. E a terceira, que é mais recente, né, essa circulação entre intelectuais franceses, brasileiros e norte-americanos. Até agora eu publiquei mais franceses e brasileiros, e logo sai algo sobre os Estados Unidos. Item 3. Eu vou dar alguns nomes de arquivos, gente, que a gente já começa a conhecer depois que passa a pesquisar. Uma coisa importante para quem vai fazer projeto de pesquisa fora do país, tem muita coisa na internet. Muitas vezes a gente recebe projetos para avaliar, projetos bons, mas, assim, arquivos, vou fazer os arquivos nacionais. São milhões de documentos. Você não pode dizer, num projeto de pesquisa, que você vai fazer os arquivos nacionais. Tem que indicar o fundo, a série, enfim, tem muita coisa, muito inventário na internet. E é claro que aqueles materiais e métodos nos projetos que a gente encontra, né, necessariamente a gente coloca o que a gente vai pesquisar. Eu costumo indicar, inclusive, as páginas, as folhas que eu vou consultar. Então, aqui tem os arquivos, alguns que eu fiz nesse período, os arquivos da Sciences Po, né? O Fundo Gabriel Tarde está lá. A BNF, ela tem 2 sites, né, 2 locais, a antiga BNF. Muitos dos
dos nossos cientistas sociais, como Lévi-Strauss, estão lá na BNF Richelieu, mas Celestin Bouglet também, Ernest Lavis também. São arquivos que, em parte, eles compram, em parte são doados. Eu só chamo a atenção porque o arquivo do Lévi-Strauss foi comprado por uma fortuna, se não me engano, foram 5 milhões de euros. Enfim, então, a Biblioteca Nacional tem muitos recursos para fazer, e a família sabe que a valorização do nome Lévi-Strauss é enorme na França e fora da França. Eu não tenho conhecimento para além disso, mas, enfim, tem políticas lá de aquisição distintas. Depois, os arquivos nacionais são fundamentais para quem estuda a história das ciências sociais, porque lá estão depositados todas as carreiras dos professores, né? Ele tem também 2 sites, 2 locais, e, a partir de 1789, está tudo no Pierrefitte, que é um local perto da Paris 8, enfim. E depois tem algumas fotos, se der tempo eu mostro. E aí tem as séries que você precisa indicar, séries de carreiras, F17, enfim, as séries institucionais F16. Tudo isso está na internet. Os inventários também estão na internet. Então, você pode construir o seu projeto de pesquisa estando no Brasil, consultando esse material e mandando e-mail para os arquivistas, etc. O Centro de Arquivos Diplomáticos, né, do Ministério das Relações Internacionais, enfim, des Affaires étrangères, lá é um lugar fundamental para as missões francesas. O Collège de France, eu não vou falar muito, senão eu não vou conseguir andar. O Collège de France por exemplo, o fundo Marcel Mauss está lá, é um fundo bem importante. O site é o Salamandra, tem cartas, enfim. Depois eu vou falar um pouquinho disso. O Instituto Henri Péron, em que tem um psicólogo importante, que veio várias vezes para o Brasil. Nós temos lá em São Paulo hoje o Instituto Henri Péron, na área de psicologia, psicopedagogia, psicologia aplicada, que era muito importante no Brasil nos anos 20 e 30. O IMEC, né, o Instituto de Edição Contemporânea, que é um dos institutos mais importantes. Os papéis do Foucault, por exemplo, estavam lá, depois foram transferidos. Roger Bastide está lá, Maurice Alvax estava lá, depois foi transferido. Todos os papéis da Flammarion, em que o Gustavo Le Bon trabalhava, estão lá. Então, esses papéis, esses arquivos ligados ao mundo da edição, né, que é uma dimensão fundamental da nossa pesquisa, né? Estudar como se difundem, quais são as coleções, quais são as editoras, e entender que edições, coleções, editoras agregam certos intelectuais e, portanto, certas posições específicas contra ou em combate contra outros, né? E eu trago a novidade, que foi uma experiência que eu vivi bastante interessante, que são os papéis da família, papéis pessoais do Paul Arbus Bastide, primeiro sociólogo da Universidade de São Paulo, que vem para cá em 1934. Eu conheci a família. E isso é uma questão interessante de pensar, porque tem uma série de questões éticas envolvidas, sobre as quais eu queria falar depois. E tem 4. Ele me abandonou. Decifrando, então, as classificações das instituições e dos inventários. Enfim, novamente, eu já falei algumas coisas, vou passar rapidamente. Quer dizer, tem os acervos na internet, recomendo vocês que visitem. Tem um site fantástico, caso seja História das Ciências Sociais na França, chamado Gallica, que é a Biblioteca Nacional Digital. Quando eu descobri, em 2002, eu fiquei alucinada, e foi por causa disso que eu consegui fazer o doutorado, porque as revistas estavam lá, né? Então, entrar em sites como a Gallica são experiências fantásticas, porque você baixa a revista, você consegue entender o que está acontecendo e qual é o significado de uma revista no período, né? Então, há vários outros, depois, quem quiser, eu converso pessoalmente, enfim, sobre esse site, sobre esses acervos e inventários, como eu havia dito, sobre essa relação com os arquivistas. Há normas distintas, dependendo do arquivo. Há centros de documentação privados, em que você não pode fazer registro fotográfico. Há centros que permitem. Em geral, os públicos todos na França permitem o registro fotográfico. Então, em uma semana, você faz milhares de fotos, outros que você tem que digitar, enfim. Você fica muito mais tempo, que é, por exemplo, o caso de Cannes, né, do IMEC, que é muito complicado, porque ele fica isolado, você tem que morar lá
naquela abadia medieval, que é muito interessante por um lado, mas, por outro, um mês para fazer uma caixa de arquivos. Tá? As autorizações também são muito importantes. A primeira vez que eu passei por isso, eu fiquei apavorada, mas, rapidamente, os responsáveis por aquele acervo, quando eles deixam o acervo sob condições, você tem que escrever, como foi o caso do sobrinho neto do Moos, que me respondeu rapidamente, ou da segunda mulher do Lévi-Strauss. Esse efeito do patrimônio histórico que eu coloquei é porque, enfim, a França, depois, eu não sou especialista, estou longe disso, né, nos arquivos brasileiros, mas a França tem um cuidado e uma tradição com isso, é um valor para eles, né, que é a expressão da cultura francesa, e, portanto, quando você chega aos arquivos, é impressionante, você se sente realmente em estado de êxtase, né? Eu depois quero conversar um pouco sobre isso, mas eu só vou deixar aqui, hoje é só para deixar um pouco o gostinho, mas eu vou colocar umas fotos, se der tempo, porque os arquivos são monumentais, os prédios são monumentais, esse é o efeito, né? As mesas de trabalho são monumentais. Então, tudo isso exerce, sim, efeitos sobre o nosso trabalho. 5. Então, só vou falar agora de alguns tipos de documentação e como isso impactou a minha pesquisa, né? Quer dizer, eu comecei a trabalhar e o quão importante foi estar no Brasil e pesquisar um arquivo e uma história das ciências sociais. Quer dizer, eles mesmos não conheciam muito sobre Gabriel Tarde, quando eu comecei a trabalhar Gabriel Tarde, né? Eles mesmos não conheciam muito, como não conhecem até hoje. O Gabriel Tarde depois teve uma mania, ficou conhecido. Não conheciam muito da Jeanne Weil, que é, enfim, uma mulher que de alguma forma, dava festas, enfim, praticava umas ciências sociais meio de salão, tentava escrever umas coisas, fundou 2 escolas de sociologia em pleno 1900, né, 1895 uma, 1900 outra, enfim, era amiga dos professores da Sorbonne, e, a partir daí, ela consegue alguns financiamentos, um pouco uma filântropa, mas com os recursos públicos, que tinha muita entrada no poder, e, enfim, ela que alavancou a carreira um pouco do Gabriel Tarde. Portanto, isso é interessante, porque a gente acha, como o primeiro pesquisador me disse, que os franceses já estudaram tudo, eu não tenho nada para estudar. E, quando você começa a estudar, você vê que você tem muita coisa para estudar, né? E que eles deixaram muitos rastros, muitos fios que você pode puxar. Então, eu achei bem interessante, porque as pessoas, até hoje, né, eu falo do Georges Dumas, a gente conhece mais do que eles, mas quem é esse Georges Dumas? Paul Arbus Bastide, o primeiro sociólogo a ensinar na Universidade de São Paulo, quem é esse indivíduo? Então, eles também não conhecem grande parte da sua história das ciências sociais. Tá? Então, isso eu acho, um ganho, né, de estar de fora e estudando de outros pontos de vista. Né? Outro ganho, que é esse item 2, quer dizer, eu comecei a ler esse material e vi que a imagem que estava se difundindo desse autor e de outros autores era uma imagem equivocada, que havia documentos, pelo menos, para a gente dar uma outra imagem desses autores. Eu exemplifico com o caso Gabriel Tarde, que é um clássico. Ele estava vindo para o Brasil, passando por uma certa leitura, Bruno Latour, que dizia que era um progressista, e eu descobri pelas cartas, pela correspondência, ele guardou tudo, né, lá na Sciences Po, é o depósito, né, a família doou para lá, enfim. Então, eu fui descobrindo que não era bem assim a história. Você também, a partir dessa correspondência, é fantástico, né? Acho que a primeira carta que eu vi foi do Durkheim para o Gabriel Tarde. Então, quer dizer, você estuda o autor, quando você concretiza aquilo numa letra de carta, é muito interessante. Eu acho que o fascínio faz parte. O fascínio faz parte, não deve ser negado, é fascinante. Você passou 20 anos estudando o indivíduo, está ali uma cartinha. Oi, nós vamos estar no congresso na sexta-feira? Você fala, uau, né? Tinha vida rotineira, entre outras coisas, né? Mas, enfim, então, eu acho que a leitura de cartas é fundamental, como diria o Christoph Schally, né? Eles falam nas cartas aquilo que eles não podem falar ou publicar. E, portanto, é muito importante para uma série de questões, né? Você percebe também a ascensão e as formas de ascensão, como essa questão da Jeanne Weil com o Gabriel Tarde, ela conseguindo um emprego para ele, porque ela conhecia os políticos, e os cargos eram nomeados politicamente, né? Há discussões teóricas, né? O acervo, por exemplo, do Henri Pierron com o nosso Miguel Osório de Almeida, do Rio de Janeiro, é muito interessante, está lá, depositado no Pierron. Então, não dá para falar sobre Miguel Osório de Almeida, como a Pumar fez, né? A tese dela, em Manguinhos, na Fiocruz. Não dá para falar de Miguel Osório de Almeida sem falar de Pierron, ou seja, não dá para fazer história com recorte nacional,
conforme a gente já pensa, né, há alguns anos sobre isso. Você também, em documentação, descobre redes de contato, descobre acordos, descobre brigas e disputas teóricas, né, enfim. E também, claro, você, por exemplo, vê lá o Moço já enviando os alunos dele para os Estados Unidos, o Lévi-Strauss escrevendo para o Moço, perguntando como é que ele faz para estudar os Bororo no Brasil. Enfim, você vê aí uma história transnacional, uma história muito mais ampla acontecendo a partir das cartas. 6. Foi lá? 6? Isso, obrigada. Então, tem outra dimensão que eu separei, documentação institucional, separei em 2 tópicos, quer dizer, um que eu acho bem importante, que estão lá nos arquivos nacionais, que são o tópico relativo às carreiras, né? Eles têm dossiês inteiros de carreira. Você sabe quanto um inspetor de educação deu de nota para ele na primeira aula que ele deu no liceu, no interior da França, que ele tirou 4, ou tirou 7, ou tirou 20, e que ele é bom de oratório, ou que ele não é tão bom de oratório. Ou seja, você conhece o intelectual, o professor, que você está trabalhando, quase como quando criança, né? No Jorge do Maio, eu peguei até as notas da caderneta dele, do ensino primário e do ensino secundário. Eu acessei as notas da caderneta dele e os comentários, o que ele diz, por exemplo, a opção religiosa. Ele diz na caderneta, não tenho religião. A família é protestante, do Sul, do Jorge do Mar, mas ele diz, não tenho religião. Então, tudo isso vai compondo a personagem. Quer dizer, a gente não está trabalhando só com o texto, está trabalhando com a figura em suas múltiplas dimensões, né? E esses fatores todos têm a ver com o que ele escreve, obviamente. Tá? Eu vou passar mais rápido, porque eu tenho poucos minutos, mas vai só até o 10, estou no 7. Vou tentar correr agora, vou correr, gente. Então, eu tenho 1 minuto. Atas de reunião de universidade, que é muito importante. Muita gente não lê essas atas. São livros desse tamanho, com a história de reuniões de departamento, que a gente adora. Com a história de reuniões de departamento na época do Durkheim. Então, tem lá, hoje o Durkheim chegou e vai falar sobre uma nova cadeira, vai falar sobre... Enfim, então você pega fundação de cadeiras, você pega concursos e como cada um votou nos concursos, as brigas de departamento, enfim, as atas das reuniões da Faculdade de Filosofia, da Sorbonne, né, da Faculdade de Letras de Paris, são fundamentais, é um material fundamental para entender aquilo como um movimento, né, de aproximação de um conjunto de professores. Foi daí que eu descobri que Jorge do Maio era durkheimiano, porque eles entram juntos e ficam amigos, né? Então, sem essa sociabilidade, eu não entendo por que ele vem para o Brasil falar de Durkheim, e não dos psicólogos, né? Você começa a entender por que você está lendo atas de reunião de departamento. Enfim, então, acho que como votam, como surge a circulação internacional nessas atas, enfim. Depois a gente fala mais isso. Agora eu vou falar bem rapidinho, porque a coisa aqui está ficando feia. Enfim, aqui sobre revistas, o João já falou isso, eu recomendo que vocês comecem por aí, porque isso está na internet. Se for estudar França, ou Estados Unidos, ou algum país que está... A Unesco, está tudo digitalizado. Revistas são fundamentais, porque você identifica grupos, você... Tem uma coisa fundamental que as pessoas não atentam muito, são as resenhas de obras. Quer dizer, através das resenhas de obras, você entende como é que está vindo, por exemplo, as ciências sociais norte-americanas para a França. Né? Começam a resenhar antropólogos americanos nas revistas, na L'Année Sociologique, na L'Année Psychologique, enfim, nos análises, assim por diante. Né? Você vai vendo essa progressiva, porque tem a circulação de pessoas e a circulação de textos. Né? Então, esse tipo de análise de revista dá bem essa ideia da circulação de textos pelas resenhas das obras. Tá? Falta só um. Documentos pessoais, eu só vou terminar, que eu acho que é bem importante, depois só tenho mais um de conclusão. Conhecer uma família é uma sorte enorme, né? Conhecer arquivos que nunca foram tocados dá uma emoção. E é um desafio enorme, eles não estão classificados, portanto, toda aquela mediação dos arquivos não existe, você que vai criar uma classificação para fazer o registro. No caso, chegou-se a cogitar, né, que eu traria os arquivos do Paul Bastide para o IEB, na USP. Tentamos isso, mas a gente achou que a alfândega ia nos
nos parar. E aí eu intermediei, então, a doação dos arquivos do Paul Arbus Bastide para os arquivos nacionais. Eles estão lá nos arquivos nacionais da França, através do Ian Potin, que é um grande responsável pelos arquivos nacionais, e eu fiz essa doação. Mas eu queria só colocar o aspecto ético envolvido, porque quando eu escrevi um artigo e descobri que havia uma disputa enorme entre Paul Arbus Bastide e Lévi-Strauss, e essa guerra estava nesses arquivos, né? Essa guerra estava em cartas para o Mesquita, para a família Mesquita, estava em cartas para o embaixador, estava em cartas até quase para... Estava em cartas para o Ministério das Relações Internacionais da França, enfim. Então, você não sabe o que você pode ou não dizer, né? E mais, ele escrevia para a família, e escrevia coisas não tão legais sobre o Brasil, assim como Lévi-Strauss, né? Então, há uma questão aí para vocês refletirem, bem interessante, sobre o que você coloca ou não, quando a família deposita em você a confiança de ser o primeiro a decifrar aquilo, antes mesmo de ser doado, né, para uma instituição. Só vou finalizar, e agradeço a enorme paciência. Enfim, é difícil, você precisa conhecer uma língua estrangeira, é difícil, você precisa conhecer uma cultura estrangeira, o sentimento de rejeição é forte, mas, ao mesmo tempo, há uma série de parcerias possíveis. Você começa a desenhar essas parcerias e você começa a ver que pode dar um olhar novo a uma produção que não está totalmente esclarecida. Tá? Eu acho que é isso, e agradeço novamente, e, enfim, depois a gente vai para o debate. Desculpa. Márcia, obrigado. Desculpa por mutilar teu trabalho. Antes de passar para a próxima fala, um aviso. Tem um carro, um Virtus preto, impedindo, né, a passagem lá no estacionamento. A placa... A placa eu acho que O, ou 0, não sei, EOAGB56. Se estiver aqui, bom, rapidamente, então a gente passa para a próxima fala. Vou aqui para a minha cola, rapidinho. Próxima fala, do professor Celso Castro, do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Ele é mestre, né, e doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional, o FRJ, desde 1986, é pesquisador do Centro de Documentação de História Contemporânea do Brasil, na Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, da qual é diretor desde janeiro de 2005, também é diretor da Escola de Relações Internacionais da FGV, cargo que ocupa desde a criação da escola, em agosto de 2016, atua no ensino de graduação e pós-graduação na UFGV desde 2002, tornando-se professor titular em março de 2008. É bolsista de produtividade do CNPq, né? E, atualmente, o seu nível nessa bolsa é 1D. Obrigado, Celso. Obrigado. Bom, começo também agradecendo muito, né, o convite do Matheus e da ID para participar desse evento. É realmente uma grande satisfação. Ontem, tendo conhecimento, né, de forma mais consistente do projeto de vocês, é realmente maravilhoso e muito legal ver, né, algo que eu, né, também estou envolvido há tempo nessa ideia de constituir acervos sobre a memória e história das ciências sociais no Brasil, né, se tornar realidade aqui de uma forma tão bem feita. Inclusive, várias ideias que eu tive assistindo, né, as apresentações da mesa da manhã de ontem. Também é uma satisfação grande falar de um projeto, não só nesse ambiente, também com pessoas, quer dizer, aqui na ala direita tem vários entrevistados do projeto, e alguns que serão, espero, né, e tem ali a professora Helena Bomeni, que é cúmplice desse projeto desde o primeiro momento. Eu vou tentar dar uma visão bastante informal, vamos dizer assim, de um projeto que acabou ficando muito grande, muito importante. Quer dizer, importante para mim, acho que para a Helena também, deve ter tido essa experiência, grande e importante para a instituição onde ele está alojado, o CPDOC, e grande e importante, né, espero eu, e acredito, né, pelo retorno que tenho tido, para a área de ciências sociais em geral. Mas que começou com uma coisa muito singela, quase uma
ação entre amigos, no sentido literal do termo. Né? Surgiu, em 2008, um edital de um comitê do CNPq, que não existe mais, né? Os comitês eram temporários, era sobre ciências sociais nos países de língua portuguesa. O Renato Lessa era o coordenador, isso durou uns 3 ou 4 anos só. Conseguiram um edital com pouquíssimos recursos, que era sobre as ciências sociais nos países da CPLP. Tinha que ter 3 países da CPLP para concorrer aos projetos. E coincidiu que eu estava no Rio com um casal de sociólogos portugueses, amigos, né, o Antônio Firmino da Costa e a Maria das Dores Guerreiro, que tinham vindo a convite de Gilberto Velho, que foi meu orientador, e também conheceram a Helena, né, e também a minha ex-mulher à época, antropóloga, a Karina Cuchini. E, na despedida, a gente conversando, né, poxa, a gente podia fazer algo juntos, né, para além de eventos, um livro, o que é que a gente pode fazer de pesquisa? E cada um estudava um tema absolutamente diferente. Eu me lembro, no jantar, a gente discutindo isso. Né, eu estudava militares, eu não tenho nenhuma experiência prévia de estudos sobre sociologia dos intelectuais ou nada disso. A Karina, política, né, eles, enfim, trajetórias de jovens e fado, não tinha nada em comum. Eu sugeri, por que a gente não tenta fazer entrevistas com colegas cientistas sociais? Né, tem uma geração que está ficando já com mais idade, que constituiu, vamos dizer, o campo institucional das ciências sociais no Brasil, tal como está hoje, e vai que cola. E colou. Mas, assim, o projeto era uma coisa de 2, 3 páginas, muito simples, entrevistar algumas pessoas e tal. Ganhamos o projeto. E aí, bom, como é que a gente faz? E acho que foi bem sucedido, que no final do primeiro ano teve um segundo edital, também não era muito recurso, e que aí o Renato praticamente pediu para a gente fazer, porque de todos os projetos aprovados, é o que tinha tido um resultado, vamos dizer, tangível. Você via as entrevistas lá, né, para além do evento, que muitas vezes se esgota, né, na própria convivência e tal. Fizemos, foi de novo. Só teve esses 2 editais. Mas isso explica como começou um projeto que acabou ficando muito grande. Isso é 17 anos atrás. Quer dizer, é um projeto que continua. Né, teve momentos diferentes, eu vou falar aqui, mas eu acho importante chamar a atenção, até porque tem muitos jovens aqui. Às vezes as coisas começam de uma forma realmente muito caseira, artesanal, e vão ganhando, né, impulso, sem ser algo previsto, antecipado. O Memória das Ciências Sociais no Brasil, primeiro, ele acontece numa instituição que tem um passado grande em história oral, em memória, em arquivos, né, quer dizer, o CPDOC, desde 73, 75, tem um programa de história oral, 2.500 entrevistas, hoje cerca de 8.000 horas de gravação. Mas ele também, esse projeto vamos dizer, tributário, de uma renovação, se eu posso dizer assim, que foi com a criação do Núcleo de Audiovisual Documentário, que trabalha junto com o Programa de História Oral, que a gente passou a integrar a dimensão audiovisual, o registro audiovisual, as entrevistas de história oral, que antes eram só sonoras. Eu acho que faz uma enorme diferença, isso eu já escrevi sobre isso, tenho publicado e tal, a diferença de ter o depoimento só em som, ou ter o som e o corpo de onde sai a voz. A voz não sai do éter, ela sai, né, de um corpo, de uma corporalidade que você pode ver. Esse foi o primeiro projeto do CPDOC a fazer isso, a ter isso como, não de ter alguma gravação, mas de ter o centro. O centro não vai ser um texto a ser transcrito e publicado, editado num livro. É a entrevista, praticamente em estado bruto, né, detalhes de, né, peraí, pausa, vou tomar um café, alguma coisa assim, mas está na íntegra e para o mundo. Quer dizer, não é um projeto de pesquisa meu, como não era da Helena, tipo, vamos entrevistar, aí é nosso material, a gente faz um livro e publica o livro. Não, não é o meu tema. Né, quer dizer, acabei escrevendo algumas coisas sobre o projeto, mas não sobre sociologia do campo intelectual, da sociologia e tal. É um projeto desde o início para o mundo. O mundo das ciências sociais podem usar livremente. Eu fico muito contente de estar sendo amplamente usado. Quer dizer, não é um proprietário meu, nem era da Helena, nem de ninguém. Mas essa dimensão audiovisual foi muito importante. Vocês podem ver as pessoas falando. Tá? E acho que isso protege, inclusive, muito a intenção de quem está dando a entrevista. Tem um debate sobre isso. Quem tiver interesse, tem um artigo exatamente sobre isso. Mas, enfim, e começamos a fazer entrevistas. Aqui está a página do projeto, que não é a melhor, mas o que é que tivemos que fazer? Né? Bom, ganhamos, temos que fazer. Né? E a primeira coisa que fizemos para definir como é que a gente começa a entrevistar, quem nós entrevistamos, né? Essa é outra coisa interessante. À medida que o projeto vai ganhando corpo, né?
Começam a cobrar, mas por que não entrevistou fulano ainda? E Cicrano morreu e você não entrevistou? Quer dizer, a coisa vai ficando, né, crescendo, inclusive, vamos dizer, a responsabilidade. O que é que nós fizemos? Uma grade, uma planilha, muito simples, mas que era basicamente um formato, uma morfologia institucional, vamos dizer assim, da área de ciências sociais. Quer dizer, quem foram os presidentes das associações, da ANPOX, da ABA, da BCP, da SBS? Quem foram os criadores, os coordenadores, as pessoas-chave dos primeiros programas? Né? Então, do IUPERJ, que é 69, do Museu Nacional, 68, do PPGás, quer dizer, dessa pós-graduação moderna, porque eram pessoas ainda vivas, que tinham nascido nos anos 30 e 40. Né? Tinha, evidentemente, uma premência etária nisso. Né? Então, as primeiras entrevistas, se a gente for ver, por exemplo, Glaucio Soares, Vanderlei Guilherme dos Santos, Gilberto Velho, Leôncio Martins Rodrigues, Luiz Werneck Viana. Eu mencionei, não por acaso, né, colegas, quer dizer, professores, grandes nomes que já faleceram. Né? Então, tinha um primeiro critério dessa certa premência. Não vou mencionar outros dessa geração, porque vamos dizer que eu estou, né, enfim, deixa para lá, mas, enfim, essa primeira geração nos anos 70. Né? Então, essa grade institucional das ciências sociais, das posições, vamos dizer, de poder no campo, poder acadêmico, mas também, enfim, poder institucional. E a premência etária, evidentemente, marcaram o formato disso. Então, por exemplo, nessas primeiras gerações, primeiras entrevistas todas, tem muito menos mulheres do que homens, muito menos, ou nenhum negro, indígena, nem pensar. Quer dizer, com o tempo isso vai se modificando à medida que vão começando a entrevistar gerações mais recentes. Então, por exemplo, mulheres começam a aparecer muito mais nas gerações dos anos 2000. Né? Então, por exemplo, Maria Estela Porto, primeira presidente da SBS, entrevistei aqui nesse prédio, né? 2003. É a primeira mulher presidente da SBS, em 2003. Maria Hermínia Tavares de Almeida foi presidente da BCP, 2004. Edna foi do IPUR, de 2003, 2007. Quer dizer, nos anos 2000 que começam as mulheres a ocupar essa grade. Isso tem como dizer, uma história que é do próprio campo, né, que isso vai acontecendo. E também tem outra característica. No início, eu entrevistava sempre os professores, pessoas muito mais velhas. Agora, já aconteceu de eu entrevistar pessoas mais novas. Isso diz também a respeito do meu envelhecimento de 17 anos para cá. Mas, enfim, tem gerações mais recentes que espero também ver bastante para entrevistá-los e que o projeto continue. Mas a cara é isso, está disponível, aqui está da Alba Zaluar, também mais uma que já morreu, fico muito contente de ter o depoimento dessas pessoas. Tem a minutagem, o centro é a minutagem, porque a gente quer que vocês vejam as imagens, vocês podem pular para lá se clicar. Tem ali a transcrição em PDF. A transcrição sempre tem errinho, a gente revê, faz conferência de fidelidade, mas facilita muito quem vai fazer a busca. Então, quem está interessado na história, sei lá, do IUPERJ, pode jogar IUPERJ lá nas entrevistas e vai achar os trechos, e copia, né, bota para um outro arquivo. Mas a ênfase desse projeto é a dimensão audiovisual. A gente colocou também transcrição, uma coisa cara, que demanda muito trabalho para facilitar a vida das pessoas. Não precisava, a rigor, porque, repito, a ênfase, o centro disso, tanto que mudou de nome depois de História Audiovisual das Ciências Sociais, mas aí foi uma bolsa, um edital universal que eu fiz, enfim. Aí foi mudando de nome até que, como era conhecido como Memória das Ciências Sociais, depois é isso, né? Mas tem o histórico, está na página dos nomes que foi mudando. E isso é a cara no YouTube, tá? Que está tudo em alta qualidade. No início a gente botava em baixa qualidade, mas isso, 2009, 2010, as pessoas tinham medo que iam copiar na internet, fazer, que tinham que botar em baixa qualidade. Aí depois a gente liberou, está tudo em altíssima. Usem e abusem em trabalhos, em aulas. Eu fico muito contente dos inúmeros depoimentos de pessoas que têm usado das mais diferentes formas. E isso vai também impactando e mudando a própria dinâmica do projeto. Por exemplo, depois de uns anos, vieram 2 alunas nossas de graduação de Ciências Sociais, que estavam pegando as entrevistas para fazer sobre o tema da mulher, da maternidade na academia. Eu falei, poxa, que interessante. E tinha pouca coisa, tinha fragmentos. Eu passei aí a perguntar sempre para as mulheres
mais sobre maternidade. Mas como é que era? E o seu companheiro cuidava ou não? Como é? Entendeu? Isso já no meio da coisa, pelo uso que foi feito, no caso, eram 2 alunas de graduação, né? Então, tem uma série de coisas que vão se transformando ao longo desses 17 anos. Mas, enfim, essa é a cara. Alguns objetivos. Primeiro, documental, eu já falei, não é um projeto meu de pesquisa, como não era da Helena de pesquisa, nem da Karina, enfim, isso no início, né? Depois eu continuei o projeto. Isso também coloca uma certa limitação. Meu ganha-pão acadêmico é de outras áreas, de outros projetos, então, de alguma forma, eu faço nas horas vagas, ou aproveitando alguma viagem, quando tem recurso para levar alguém para filmar, ou no Rio alguém passando, né? Então, o último agora, Gustavo Lins Ribeiro, está morando no México. Passou pelo Rio, falei, Gustavo, vamos lá, e fez, já está online, inclusive, a entrevista dele, né? Aqui da UNB, muitos anos. Segundo, trajetória biográfica. Então, não são entrevistas, basicamente, sobre o tema de investigação das pessoas, né? Em primeiro lugar, porque, evidentemente, os entrevistadores não seriam especialistas em todos os temas que nós fizemos, né? De questões de gênero, etnologia e sociologia ambiental e tudo mais. Mas a gente explorava e continua explorando a trajetória biográfica. Isso, muitas vezes, não está presente na obra, na produção, e, muitas vezes, não nas entrevistas, que são temáticas. Então, um especialista em gênero tem entrevistas sobre gênero, como é que vê o campo, as discussões e tal. Então, tenho certeza que esse é um material muito único em termos de trajetória biográfica. Quer dizer, e a pessoa falando das suas escolhas, né, do seu campo de possibilidades, como diria o Gilberto, né, das suas opções. Essa é a ênfase do projeto. Enfim, já falei sobre isso, pode passar. Aqui algumas características, né? Tem no início, né, tem Portugal e Moçambique, porque o edital previa 3. Moçambique parou logo, por razões logísticas muito mais difícil. Portugal, fizemos 36 entrevistas, o que é bastante. É muito conhecido em Portugal, porque o campo, vamos dizer, das ciências sociais é bem menor, mais recente que no Brasil, né, depois da Revolução dos Escravos, que começa a sociologia moderna em Portugal, vamos dizer assim. Então, para eles é muito importante. Mas no Brasil, chegando em 300 horas, 124 entrevistados, duração média 2 horas. São entrevistas geralmente entre 2 e 3 horas. Algumas são maiores, outras menores. Homens, 64% a 36%. Né? Mas isso, eu não tive tempo de fazer um por décadas, vocês veriam como isso vai mudando aos poucos. Né? Mas isso, como eu disse, reflete, não uma preferência minha, individual, mas do campo institucional das ciências sociais dessa grade. Mas isso, ao longo do tempo, com as gerações, né, vai incluindo mais mulheres e pessoas que não estão nos primeiros, negros, indígenas, ainda não, mas, enfim, vai chegando lá. E também uma divisão regional. Isso eu vou mostrar aqui. Bom, aqui é quantas foram feitas, né? Então, vocês veem, tem no início, ali de 2015 a 2018, nós conseguimos um financiamento do Banco Santander que permitiu fazer viagens. Basicamente, gastava com viagem. O grosso das despesas foi da própria FGV, em termos de equipe, equipamento e tal, mas, né, isso conseguiu, era um apoio cultural. Depois diminuiu, né, que no final sou eu fazendo. Em 2025, vergonhosamente, só consegui fazer uma, que é essa do Gustavo, mas espero fazer mais, até porque agora ganhei uma bolsa, como é a cientista do nosso Estado, sobre isso. Né? Então, vou ter que fazer mais entrevistas nos próximos anos. Estado de atuação, né? Quer dizer, o próximo dá para ver melhor. Mas, Sudeste, mais de 50%. Quer dizer, não é à toa, essa geração toda que eu mencionei, Glaucio, Vanderlei, Gilberto, Leôncio, Luiz Werneck e tal, tudo Rio e São Paulo, o eixo. Né? Está falando do eixo, está falando fora do eixo, ali do Jacó. Né? Nos anos 70 é o eixo, 80 ainda é o eixo. Né? Aí que começa, e aí, nessa continuidade do projeto, eu começo a entrevistar pessoas, né, no Ceará, em Pernambuco, no Piauí, no Pará, né? Edna está aqui, enfim, que vão entrando também nessas posições institucionais, acadêmicas, né, nas associações ou nos programas de pós-graduação, nas criações. Então, o Nordeste já aparece ali com 23%, enfim, o Distrito Federal, aí não é nem Centro-Oeste, 10%.
Bom, é um projeto que ganhou o Prêmio de Divulgação Científica da Unpox, fiquei muito contente e, como eu disse, também muito surpreso de uma coisa, né, que foi começando de uma forma tão pequena, tão modesta, né, vamos fazer algo aqui, pode ser interessante, e hoje é o maior repositório sobre esse tema, né? Quer dizer, quem quer estudar ou as instituições, né, SEBRAP, IUPERJ, museu, ou diferenças regionais, ou disciplinares, ciência política, antropologia, ou características disso, maternidade e academia, né, ciências sociais e tal, dificilmente não encontrará material nesse conjunto, né, de entrevistas que, repito, está aberto para o público em geral. Duas características importantes que isso gerou de transformação, já falei da satisfação pessoal que nós sempre tivemos, né? A Helena está aqui, é um enorme prazer entrevistar as pessoas. Nunca tivemos nenhuma negativa de entrevista, não quero dar entrevista, nunca, em 17 anos. O que aconteceu muitas vezes, não consegui a agenda, ou vamos entrevistar a pessoa e tal, e a pessoa não está em condições mais de dar, um familiar avisa, olha, lamento, mas não está dando, ou de morrer antes disso, enfim. Mas aí tem a ver com limitações nossas também de tempo. Um impacto no CPDOC muito importante, como eu já mencionei, foi o impacto audiovisual. A partir daí, as pessoas começaram todos os projetos ficaram audiovisuais. E não foi por uma determinação, tem que ser, não se trata disso, é pelo próprio impacto positivo, né, de ter, além do som, a imagem das pessoas. E o segundo, que foi um resultado não previsto, não antecipado do projeto, foi que vários entrevistados, ou suas famílias, no caso, né, de terem morrido depois, quiseram doar o arquivo pessoal para o CPDOC. Isso foi uma grande inovação, porque nós temos 240 arquivos pessoais no CPDOC, mais ou menos, né? 200 estão abertos à consulta, a maioria na internet também, vocês podem livremente e gratuitamente pesquisar à vontade. Mas surgiu, né? Isso surgiu com a morte de Gilberto Velho, a pessoa, a Karina, que ficou como, vamos dizer, herdeira oficialmente da documentação dele, pensou em doar para o CPDOC, ficou um tempo, até quando teve o trágico incêndio do Museu Nacional, que destruiu, aliás, vários arquivos, ela me ligou e disse, eu vou doar para aí, porque, enfim, está aqui no IFIX, que também é um prédio muito precário, e acabou vindo. Aí foi uma inovação que nós abrimos uma outra linha de acervo, termos arquivísticos, a linha de acervo que a instituição faz, que era para contemplar arquivos de cientistas sociais. Então, recebemos o do Gilberto, a Ivone Magui logo também quis também doar o dela, e a coisa foi crescendo. Então, temos já vários arquivos de ciências sociais. Tem mais alguns a caminho, eu não gosto de falar nem antecipar, mas isso gerou também um impacto enorme, porque com esses arquivos vieram os temas de pesquisa e os materiais de pesquisa dessas pessoas, né? Então, entrou uma dose de, vamos dizer, sociedade brasileira, não que a elite política, né, que era a linha do CPDOC, não fosse sociedade brasileira, mas documentação que a gente não estava habituado e que tem tido um uso, por exemplo, da Ivone Magui, das religiões afro-brasileiras, ou de matriz africana, como queiram, dos anos 70, tem coisas preciosíssimas, inclusive filmagens de partes rituais de candomblé e de umbanda, que não são mais feitos por várias razões, né? A saída do barco na rua não é feita, porque são hostilizados e tal, e que está no arquivo dela. O arquivo do Roberto da Mata chegou com milhares, 3.000 documentos audiovisuais do Zapinagé, que ele pesquisou nos anos 60. E nunca mais tinha voltado, 45 anos, né? Só para resumir uma história, temos hoje 5 alunos Zapinagé na nossa pós-graduação, 4 no mestrado profissional e um primeiro que entrou agora no doutorado. Isso foi uma novidade instituída a partir de um trabalho colaborativo com esse acervo que veio de uma entrevista com o Mata, tem um documentário na internet, quem quiser ver, que entrevistei para o Memória das Ciências Sociais, ele mostrou a biblioteca, eu falei, eu dou isso para a gente, está se estragando aqui. E ele doou, e contactei o Zapinagé, fizemos um trabalho colaborativo que continua, que gerou a volta da Mata, levamos ele para a aldeia e tal. Então, o impacto que um projeto desse acabou tendo em termos... Ontem tive reunião com os índios Gavião também, tem centenas de fotos deles. Vou fazer alguma coisa parecida. Mas é o impacto na instituição, claro, nas pessoas também, que esse projeto trouxe. Mas, bom, com isso eu encerro, terminei meu tempo, mas espero aqui ter
estimulado vocês, ou pesquisadores sênior, ou alunos de graduação, de pós, a usar esse material que é sobre as ciências sociais no Brasil. Continua, né, como eu disse, sendo feito, espero que continue por muitos anos, né, vão sendo gerações mais novas e com isso experiências diferentes, também experiências de entrevista diferentes, mas o resultado, desde o início, é o mesmo. São trajetórias biográficas abertas para o público em geral, gratuitamente. Usem e abusem, porque isso é muito importante para a nossa história. Obrigado, Celso. Então, finalizando, né, as exposições nessa sessão, fala agora o Hammurabi Pereira, né, ele é professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina. O Hammurabi é doutor em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, ele obteve livre docência em 2022 na área de Cultura e Educação, pela Universidade Estadual de Campinas. Ele realizou estágio pós-doutoral em Didática das Ciências Sociais na Universidade de Barcelona, né, com financiamento da CAPES. Atualmente é professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política, isso a gente já falei, onde ele coordena o programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências Humanas e integra o projeto Memória da Sociologia Brasileira, da SBS, e coordena o GT Ensino de Antropologia e Formação de Antropólogos e Antropólogas da Associação Latino-Americana de Antropologia. Obrigado, Hammurabi. Vou começar a cronometrar aqui meu tempo. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, né? Agradecer novamente o convite, tanto da ID quanto do Matheus, né, com quem a gente está dialogando. E vir para esses eventos é sempre bem interessante, que a gente vai entrelaçando nossas histórias, né, vai pensando. Então, eu dou aula em Santa Catarina, mas eu sou paraibano, né, e eu sou de Campina Grande, onde nasceu a Berenice Bento, que é daqui, onde a Iris e o César trabalharam, onde a Marina Paulini, que é do meu departamento, trabalhou, e aí eu fiz uma bionota dela, que saiu no projeto que foi coordenado pela Helene, pelo Jacó, da SBS. Então, as histórias se entrelaçam de uma forma muito interessante, né? Eu estava na equipe, eu lembro toda vez que convidava alguém que tinha um verbete e tinha entrevista no CPDOC, eu recomendava para a pessoa ir para a entrevista para poder fundamentar e ela escrever a bionota, né, por exemplo. Então, são coisas que se voltam bastante. Para esse evento, quando me chamaram, né, a ideia me chamou faz muito tempo, e aqueles convites, né, e a ideia é carioca, então, carioca, quando te convida e passa o tempo, você acha que não vai acontecer, né? Mas aconteceu, e aí o Matheus, quando me chamou e falou das mesas, a gente não tinha combinado direito o que eu ia falar, e aí eu fui pensando em umas 4 apresentações diferentes, né? E eu comecei a fazer as apresentações, eu fiz plano A, plano B, plano C, e depois a gente foi conversando, e aí fui pensando o que caberia melhor para dialogar com os colegas com os quais também estou aprendendo continuamente, né? Eu sempre fico muito atento aos meus colegas para pensar o que eu aprendo com eles, né? E aí eu vou falar também de arquivo, no final das contas. Mas pensando em algumas questões mais particulares, né? Daí eu penso, talvez, numa coisa mais geral, mas também pensando uma experiência particular minha com 2 arquivos ou 2 casos específicos, afunilando um pouco mais, e pensando quem são as pessoas que são apagadas da história das ciências sociais, né? Afinal, narrar as histórias também história também é esquecimento, né? No final das contas, né? Pode passar o próximo. E aí pensar, eu lembro muito desse projeto, A História das Ciências Sociais no Brasil, que eu acho que é um livro muito marcante, um marco profundamente significativo para pensar a história das ciências sociais, né, esse projeto organizado pelo Sérgio Miceli, mas é importante pensar que narrar uma história, né, sobretudo a história da ciência, é também pensar uma tomada de posição, pensar hierarquias, legitimação, pensar formas de classificação e dizer quem está dentro e quem está fora. Ou, para usar a expressão lá do artigo do Jacó, junto com a Iris e com a Soraya também, eu acho que é a terceira coautora, né? Também pensar quem está no eixo ou fora, né? Esse livro, por exemplo, tem um marco muito significativo de pensar essa cara das ciências sociais, sobretudo a partir de São Paulo, né? Eu diria nem do Sudeste, principalmente a partir de São Paulo. Mas toda a forma de narrar também é isso, né? Quando a gente demarca, né, os 50 anos aqui do programa de sociologia, que na verdade é 55, né? Estava falando com a ideia 55 com um corpinho de 50, né? O programa
é também demarcar, né, dizer, olha, fora desse eixo Rio-São Paulo, a gente tem uma história consolidada aqui também no Planalto Central, né, e a gente pensar essas diversas histórias, né, como eu falei, eu sou de Campina Grande, que é um lugar também que é muito antigo, a pós-graduação em Ciências Sociais, etc. Mas se eu pensar que toda vez que a gente narra a história, a gente também está tomando posição sobre ela, né, a gente também está pensando em hierarquizações, a gente está pensando em classificações, e a gente está pensando o que a gente coloca dentro, o que a gente coloca fora dessa história. Pode passar. Mais especificamente, eu estou pensando a ideia de pensar os marcadores sociais, né? Como é que eles vão se sobrepondo. E aí, eu coloquei a foto da Lélia Gonzalez, que leva o nome do laboratório de ensino aqui na UNB, que é coordenado pelo Marcelo, aí mais um entrelaçamento, né? O Marcelo foi meu ex-orientando, etc. E, muito recentemente, as pessoas estão, entre aspas, ou sem aspas, como preferirem, redescobrindo a obra de Lélia Gonzalez, né? E eu tenho trabalhado com a ideia, ou com uma categoria, da ideia de apagamento interseccional, ou seja, de pensar como que essas diversas formas, esses diversos marcadores da diferença vão se sobrepondo na forma como nós olhamos para a história das ciências sociais, para a forma como a gente olha para os agentes. E aí, quando eu falo agentes, obviamente, eu estou falando não apenas de pessoas, estou falando de instituições, de regiões, estou falando de uma relação profundamente complexa que a gente se coloca para pensar a história dessa ciência e como que isso vai se sobrepondo. Ou seja, será que o fato de você ser uma pessoa não branca, você vai ser mais esquecido? Se você for uma pessoa, além de não branca, você for uma mulher também? Se, além de mulher, você tiver... se você era professora no interior da Paraíba, de onde eu vim, por exemplo, será como que essas coisas vão se sobrepondo em diversas camadas e pensando nessa dimensão de interseccionalidade, mas a partir da ideia de apagamento, né? Ou seja, de como essas categorias vão se articulando e se sobrepondo. Próximo. E aí, eu vou partir de uma experiência um pouco mais empírica, com 2 arquivos que, em algum momento, fui trabalhando, e são 2 arquivos muito bons de trabalhar, profundamente organizados, disponíveis online, a sua grande maioria, a grande parte dele está disponível online. Às vezes, nem tudo está disponível online, que é uma outra seleção, né, o que é que vai para o online, o que é que não vai. Então, por exemplo, o arquivo do Arthur Ramos, com o qual eu tenho um pouco mais de intimidade, é muito trabalhoso para mim, porque, muitas vezes, o que eu mais me interesso é as coisas que a Biblioteca Nacional acha que tem menos relevância e que, portanto, não vai para o online, né? Então, assim, a Biblioteca Nacional ela digitalizou quase todas as cartas que o Arthur Ramos trocou com os grandes nomes de sua época. Então, as cartas com Rescovitz, a carta com Roger Bastide estão lá. Mas, por exemplo, eu que chego à área de História das Ciências Sociais, através do debate sobre o ensino das ciências sociais, né? Ou seja, eu fui muito pensando na história do ensino, no final das contas, quando eu estava interessado nos planos de ensino do Arthur Ramos, ou seja, compreender sua concepção de antropologia não a partir das grandes obras, como geralmente a gente conta a história, mas a partir de uma rotinização do conhecimento, ou seja, o professor Arthur Ramos, no seu dia a dia, que tinha que ir lá 3 vezes por semana dar aula e tinha que escolher determinados autores, quais eram esses autores que ele escolhia para os seus estudantes, né? Quem que, novamente, ele colocava para dentro e quem ele colocava para fora do programa, que tópicos, que temáticas. Como o Arthur Ramos, inclusive, que era alguém que tinha um sentimento de posteridade muito forte, né? A Lidiane estava falando mais cedo que no acervo do Florestan só tem as cartas recebidas, o Arthur Ramos tem cópias da que ele enviava também, né? Ele tinha uma ideia de que era importante, sim, né, saber o diálogo que ele estava travando, no final das contas, né? Ele tinha uma urgência de legitimação também, né? Então, os cursos dele falavam da escola Nina Rodrigues, e aí ele colocava-se como herdeiro dessa escola, né? Ele tinha também essa forma de narrar essa dimensão. E o Du Bois, né, que também é um autor que, vamos dizer, que, de alguma maneira, também, entre aspas ou sem aspas, vem sendo redescoberta pelo público lusófono em um período mais recente, né? Se a gente pensar que até hoje a gente tem integralmente apenas 2 livros dele publicados, um pedaço, inclusive, no Além do Cânone, que o Celso organizou, com uma apresentação também para o trabalho dele. Outros colegas que têm trabalhado bastante com o Du Bois, é o caso do Matheus Gatto, por exemplo, na Unicamp, tem feito um trabalho bem interessante sobre isso. Inclusive, acho que o último número da Afroásia tem alguns artigos traduzidos do Du Bois, também numa contribuição interessante. Sim, saiu em 2020, finalzinho de 23, eu acho, 24, que é a segunda obra, né? Eles publicaram As Almas do Povo Negro, estou tendo como eles traduziram, e O Negro da Filadélfia recentemente. E cujo acervo está lá na Universidade, mas enfim. E está disponível online, né, do Bois Papers, né? Então, você pode consultar, você pode pegar, ter acesso, etc. Tudo bem. Até aí,
fui consultando em diversos momentos da minha vida essas duas pessoas. Mas o que acontece? Pode passar para o próximo. E aí, nos arquivos desses dois homens, com diversos marcadores, né? O Arthur Ramos era um nordestino, que fez carreira no Rio, homem branco, que atinge várias posições de poder, né? Tanto é que ele morre em Paris, porque ele vira diretor do Departamento de Ciências Sociais da Unesco. O Du Bois, com uma outra trajetória, né, de um sociólogo negro que ganha um destaque proeminente ali na passagem do século XIX para o século XX, viveu bastante, diga-se passagem, né? Isso o permitiu. E nos arquivos do Du Bois e do Arthur Ramos, eles esbarram em duas mulheres que eram suas assistentes de ensino e de pesquisa. A Marina de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, que era assistente de ensino do Arthur Ramos, e a Irene Diggs, que era assistente de pesquisa e de ensino também do Du Bois. Então, você tem uma sobreposição de dizer, ora, se por um lado o Du Bois vem sendo redescoberto, e, obviamente, a gente tem que pensar esses marcadores de raça, de origem social, né, enfim, até retomando também a parte da discussão do Mário ontem, como pensar essas mulheres negras que estavam atrás desses homens negros? Né, por exemplo, que é o caso da Irene Diggs. Ou também, se a gente for pensar nessa dimensão do sul global, do próprio Brasil, né, o próprio Arthur Ramos, e a Marina de Vasconcelos como essa pessoa que estava também atrás do Arthur Ramos como... Aliás, o caso da Marina de Vasconcelos é um caso muito emblemático, né, porque ela se torna diretora do IFIX em um dado momento, né, ela é meio que a herdeira natural do Arthur Ramos, que vira professor catedrático nos anos 40, e a Marina de Vasconcelos era sua assistente, e ela, por exemplo, ela nunca chegou a professora titular, por exemplo, na estrutura universitária, o que demonstra muito sobre essa dimensão dessa hierarquia. Inclusive, a biblioteca leva o seu nome, etc. Uma outra coisa que eu acho profundamente interessante é que as duas foram pioneiras ao seu tempo, né, por títulos muito específicos. A Marina de Vasconcelos vem a ser a primeira mulher que tem, do meu ponto de vista, em termos institucionais, é a primeira antropóloga profissional no Brasil, na medida que ela tem um título de antropologia acadêmico formal em 41, e ela se torna professora assistente nesse mesmo ano, né, antecedendo, por exemplo, a Gioconda Mussolini, que alguns vinham apontando como a primeira antropóloga no Brasil. E a Irene Diggs, ela tanto vai ser a primeira mulher, a primeira pessoa, na verdade, a receber o título de mestrado em antropologia na Universidade de Atlanta, em 1933, como ela é a primeira afro-americana a ser doutora em antropologia, em 45, doutorado esse que ela faz em Havana, na verdade, e não nos Estados Unidos, né? Porque ela também vai se especializar na relação da cultura afro-latino-americana. Próximo slide. E aí, novamente, essa ideia de como que a gente vai esbarrando com essas mulheres e pensando o fato de esbarrar... Eu lembrei também de uma colega, que é professora na Universidade de Jagiellonia, lá em Cracóvia, que é especialista também em Malinowski, que é a Kubica Heller, e ela é especialista também na Marina Chapiska, que era uma contemporânea de Malinowski, que também estava produzindo etnografia na mesma época de Malinowski. E ela, numa entrevista que eu fiz com ela, também diz que ela chega na Marina Chapiska, meio quase que por um acaso, em um dado momento, em outras mulheres também que eram contemporâneas do Malinowski, né, que vão aparecendo um pouco à margem dessa história das ciências sociais, né. E também eu chamo muita atenção, quando eu mostrei o arquivo, tanto do Arthur Ramos quanto do Du Bois, que são arquivos profundamente organizados, acessíveis, etc., o fato dessas duas mulheres não terem um fundo arquivístico, nesse momento, organizado, acessível, estruturado. O que isso significa? Né? Como que esses marcadores vão se colocando? A própria Marina de Vasconcelos, a biblioteca do IFIX leva o seu nome, e eu fui para o IFIX procurando mais material sobre ela e achando que eu ia encontrar muita coisa, e você não acha. Né? A biblioteca do IFIX tem... Exatamente. A biblioteca do IFIX tem 2 materiais da Marina de Vasconcelos. A tese livre docência dela, que, na verdade, eles têm uma fotocópia, eles não têm um original, e uma cópia também de um artigo que ela publicou sobre movimentos contraculturativos em Arraial do Cabo. Então, é muito interessante a gente pensar, mas por que isso acontece? Aí eu volto a pensar um pouco essa categoria que estou querendo desenvolver de apagamento interseccional, como que esses marcadores vão se sobrepondo. Aí eu vou dizer, nessas 2 cartas, né, delas se comunicando com seus professores sêniores, vamos dizer assim, de quem elas eram assistentes, né? Às vezes trocavam questões de trabalho, sobretudo, né? Pode passar para o próximo. E aí, pensando talvez o caso específico da Irene Diggs, que é um pouco menos conhecida aqui entre os brasileiros, caminhando para o fim, que me faltam 6 minutos, eu acho. Esses são alguns dos materiais que eu encontrei. Uma parte está começando a ter um fundo próprio dela também, mas não na Universidade de Massachusetts, mas sim, acho que é em Baltimore, está tendo um fundo próprio.
E tem algumas coisas. Esse é um cartão postal que está no Du Bois Papers, que é um cartão postal que ela manda de São Paulo para o Du Bois, falando que ela tinha encontrado o Donald Peterson, passou a tarde com ele, e depois ela foi para um samba, e que foi muito divertido, que o Brasil é realmente o país do futuro, possivelmente numa referência ao livro do Stefan Zweig, que era um livro bastante popular nesse momento. Mas, por outro lado, tem uma charge ali que saiu no jornal aqui no Brasil, e que isso é um clipping que está no acervo da Aren Diggs, na verdade, que ela é barrada em um hotel no Rio de Janeiro, e ela não aceitam que ela se hospede no hotel, ainda que ela já tinha a reserva feita pela Embaixada Americana, né? E aí sai uma charge ali falando, né, que não é o Tijuca Tennis Club, mas que negros não podiam entrar naquele hotel, né? Próximo. E aí tem 2 clippings também, de algumas notícias que saíram na época. Esses 2 clipes também fazem parte do acervo dela, uma parte que está disponível online já também. E é muito interessante a reação da época, né, porque tinha muitos jornalistas que ficaram muito indignados com o fato do ocorrido, mas era uma indignação muito curiosa, né? Alguns se indignavam pelo fato. Ora, a gente está recebendo uma doutora americana que vem para cá pesquisar para mostrar justamente que a gente não tem racismo, né, que não existia racismo no Brasil, e fazem isso com ela, né? E, inclusive, boa parte da imprensa, tem outros clipes que tem no arquivo dela, que eles fazem que, na verdade, ela não sofreu racismo, não era esse o problema. O racismo era dos hóspedes. O hotel não deixou, não é porque o dono era racista. Eles falam, não, o dono não é racista. Ele não deixou porque era um hotel muito frequentado por turistas, e os turistas é que eram racistas, né? É um pouco uma desculpa que vão dando, mas é uma foto dela, que, nessa época, no Brasil, o Panera Brasil era o vapor, né, que ela veio, e depois ela seguiu para o Uruguai, onde ela fez pesquisas nesse mesmo período. Pode passar para o próximo. Tem algumas mudanças interessantes ocorrendo recentemente. Na Morgan State University, onde ela foi professora por mais de 20 anos, está finalmente agora, né, em 2020, começou a organizar um fundo próprio de pesquisas de arquivo da Aren Diggs. Esse fundo está sendo organizado, recebeu um grant recentemente. Ainda não está pronto, eu estou em contato com eles, eu vou lá em fevereiro, porque nem tudo está online, então vou tentar acessar algumas coisas. Minha vida é muito metódica, né? Então, fevereiro do ano que vem, eu vou lá. Mas também eles estão tentando, estão um pouco nesse movimento de pensar ela como uma pioneira dessas mulheres negras, a primeira doutora em antropologia afro-americana nos Estados Unidos, né? Pode passar para o próximo. E aí, fazendo esse percurso todo, né, eu trouxe esse caso da Aren Diggs, não para ser anedótico, mas para a gente pensar um pouco esses marcadores, né, que aqui eu falei, poxa, todo mundo começou a falar do Du Bois, né, e óbvio, né, tem esses marcadores, né, por que o Du Bois não está na teoria 1, nas universidades, mesmo ele sendo contemporâneo a Weber, está lá trocando com ele naquele momento, né, e daí eu fiquei pensando, mas se você pensa o caso das mulheres negras que estão por trás nessa história das ciências sociais, né? Como que essas camadas vão se sedimentando, produzindo formas de hierarquização e classificação que implica como a gente conta essa história, né? E aí a gente pode poder pensar pelo menos 3 coisas, né? Como pensar a relação entre arquivo e marcadores da diferença na história das ciências sociais, né? Ou seja, como que os artigos são generificados e racializados também. Como é que a gente pensa essa dimensão do arquivo, não como uma ferramenta neutra, como uma ferramenta que você vai instalar e acessa, mas como que o acesso a ele é também racializado e generificado. Se eu consigo acessar o material do Arthur Ramos de casa, porque está organizado na BN, está online, etc., e eu só consigo acessar o da Marina Vasconcelos, se eu for para o Rio de Janeiro e tatear o que existe lá, o próprio acesso é um marcador também de generificação do arquivo, né? Como é que isso se torna mais ou menos fácil, né? Por que o Du Bois Papers eu conseguiria acessar tudo daqui, mas da Aren Diggs eu tenho que ir até Baltimore para poder acessar? E aí volta as questões também que o João e que a Márcia estavam colocando, né, desses desafios da gente dialogar com o norte global, né? Como analisar interseccionalmente os apagamentos nessa história, né? E é sempre difícil analisar apagamentos, porque literalmente é isso, as pessoas foram apagadas. Como é que a gente vai buscando esses buracos, essas lacunas, ou mesmo que os apagamentos não são só apagar aquelas pessoas, é um apagamento também desses marcadores, né? A Janaína Damasceno, que fez uma tese sobre a Virginia Bicudo, por exemplo, ela mostra como, na sua tese de doutorado, como que, por exemplo, quando aparecia a foto da Virginia Bicudo, ela era profundamente embranquecida naquelas imagens, né? Ou se a gente pensa em alguns exemplos clássicos, a Ruth Benedict, por exemplo, que é uma clássica da antropologia e que era uma pessoa surda, né? E de como que a gente vai lendo a Ruth Benedict sem saber que ela fazia campo através de leitura labial,
porque ela, e como é que a gente apaga o fato dela ser uma PCD, né? Sim, como a Martineau, que ela é apagada, e ela também, o fato dela fazer, ela tinha uma surdez profunda, né? A Martineau fazia com geralmente a corneta as entrevistas no ouvido, e no caso da Ruth Benedict, ela lia lábios, né, para poder fazer trabalho de campo. E, por fim, né, para a gente pensar quais são os desafios para o processo de reconstrução histórica de agentes que nos deixaram poucas pistas, né? Ou seja, é também essa coisa que foi falado ao final, né? Nem tudo está ali posto, né? Organicamente, nem tudo está registrado, né? Como é que a gente vai atrás, seja através da história oral, dos sujeitos que conviveram, das pessoas que foram estudantes, ex-estudantes, que tiveram naquele círculo de sociabilidade, né? Eu pensei muito na última mesa agora da manhã. Muito possivelmente, não existe nenhum registro aqui na UNB do roubo dos faróis do Fusca do César Barreira, né? Mas as vivências e as sociabilidades, né? Como que esse registro vai sendo vivenciado e como que a gente faz outros modos de buscar e de ampliar os arquivos, né? E ampliar, do meu ponto de vista, só é possível a partir desse reconhecimento, ao menos, da generificação e racialização desses arquivos e de como que eles se colocam como desafio para a gente ampliar e pensar ciências sociais. É isso. Muito obrigado. Marina e Patrícia serão, se publicar,